Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Calma, estamos aqui na 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Domingos Martins e Marechal Floriano. Eu estou aqui ao lado do Major Ednei, a gente já vai conversar com ele. Você sabia que desde novembro, Domingos Martins e Marechal Floriano foram escolhidos para um projeto piloto do termo circunstanciado de ocorrência? Exatamente isso. As abordagens mudaram. Como que funciona esse termo circunstanciado de ocorrência? O TCO, né? Quem vai conversar com a gente aqui, nós temos a honra de entrevistar aqui, é o Major Ednei, aqui da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Domingos Martins e Marechal Floriano. Major, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Sidney, boa tarde a todos, tudo bem, graças a Deus. Major, o senhor veio me falando aqui em off que Domingos Martins e Marechal Floriano foram escolhidos, né, a 6ª Companhia foi escolhida para esse projeto piloto da implantação do termo circunstanciado de ocorrência. O que vem a ser isso no dia a dia, na prática? Então, Sidney, a 6ª Companhia participa desde o dia 13 de novembro de 2020 de um projeto piloto da Polícia Militar do Espírito Santo, que é o registro do termo circunstanciado de ocorrência. O que vem a ser isso e o que significa isso na prática? Significa que para aquelas ocorrências de menor potencial ofensivo, que tem pena de até 2 anos, a Polícia Militar não mais encaminhará as partes para o registro na delegacia de plantão, que no nosso caso aqui fica em Venda Nova do Imigrante. Ou seja, faremos nós mesmos o registro desse boletim de ocorrência, né, chamado de termo circunstanciado de ocorrência, que vai para o fórum posteriormente, já com data pré-agendada. Então os policiais fazem o registro e já passa para as partes a data e horário da audiência. Isso evita que a viatura possa se deslocar até Venda Nova e, em média, a gente economiza aí 4 horas, né, de deslocamento, entre deslocamento e registro, e esse tempo a viatura se dedica ao seu setor de policiamento. Major, vamos tentar explicar para quem nos assiste nesse momento agora aqui. Como que funciona na prática isso no dia a dia? Vai haver prisões em flagrante, vai continuar acontecendo tudo o que acontece todos os dias com a Polícia Militar? Um indivíduo foi pego cometendo um pequeno delito, alguma coisa nesse sentido? Como que ele é abordado, como que ele é levado ou não para a delegacia, como que é feito esse termo circunstanciado de ocorrência? No caso de crime, Sidney, a prisão sempre ocorrerá. Né? A prisão sempre ocorrerá. Então, um crime de ameaça, por exemplo, que é um crime de menor potencial ofensivo, se estiver em flagrante, a prisão ocorrerá. Num segundo momento, ali mesmo no local do fato, com a viatura, será ofertada ao cidadão a possibilidade ao autor de assinar um termo de compromisso de comparecimento à justiça. Se assim ele aceitar, ele não será conduzido até a delegacia, mas responderá pelo processo junto ao fórum. Desculpe interromper, já interrompendo, Major. Então vamos dar um exemplo para o pessoal entender. Então, se alguém for pego, por exemplo, com alguma quantidade de entorpecente, essa pessoa já é passível da assinatura do termo circunstancial de ocorrência? Exatamente, Silvio. Se não for configurado o tráfico de droga, que é a venda, se for posse ou uso, a pessoa sim poderá assinar o termo de compromisso, será liberado ali naquele momento, mas responderá ao processo posteriormente já na data agendada. E isso causa o quê? Quais são os resultados, né? De, por exemplo, a gente tem pequenos delitos que ocorrem durante o dia e aí, como o senhor falou, né? A polícia tem que abordar, tem que levar, às vezes a delegacia aqui já está fechada em Domingos Martins, tem que proceder para Venda Nova do Imigrante, que é 60 quilômetros daqui, né? A delegacia. Os militares geralmente ficam... Quantas horas eles ficam dentro de uma delegacia só para levar esses indivíduos e fechar a ocorrência, que assim eu posso dizer? Em média, Sidney, quando a nossa viatura sai daqui para ir até Venda Nova do Imigrante para fazer esse registro, são 4 horas que a viatura fica entre percurso e registro. Então, com o encaminhamento e com a lavratura do termo circunstanciado aqui pela 6ª CIA, nós ganharemos essas 4 horas, além de outros benefícios, inúmeros outros. Economia para os cofres públicos, eu deixo de ter esse transporte e deslocamento até lá. Às vezes a viatura tem que percorrer pela madrugada, longos quilômetros, que é perigoso tanto para o autor, vítima, quanto para os policiais. Um outro ponto importantíssimo, eu vou ter celeridade no julgamento desse crime de menor potencial ofensivo, ou seja, eu evito que situações menos graves possam evoluir para situações mais graves.
por exemplo, uma ameaça, uma lesão corporal, eu evito que ela possa evoluir para um homicídio, porque o fato é julgado em tempo bem menor. Isso significa também, Major, pelo que o senhor está falando, a flexibilidade de mais viaturas circulando nos municípios? Com certeza. Essa viatura que deixa de ir até a delegacia de plantão, ela vai estar circulando no município, fazendo as suas operações diárias de abordagem, de fiscalização, de policiamento preventivo, enfim, de presença nas comunidades aqui dos dois municípios. Tá aí, então uma boa notícia que o Major acabou de falar pra gente, né, é que com o termo circunstanciado de ocorrência, você facilita, ganha celeridade, ou seja, as coisas ficam mais rápidas em relação à polícia e ao Ministério Público, ou seja, ao judiciário por completo, né, esses pequenos delitos que são cometidos. Major, o senhor acabou de falar sobre abordagens e a gente tem muitas perguntas sobre abordagem. As pessoas estão se sentindo em Domingos Martins, algumas delas, a gente tem relatos, né, de leitores do portal Montanhas Capixabas, que parece que a sensação de violência voltou, tem muito medo, principalmente nas regiões do interior de Domingos Martins. Estão sendo feitas abordagens? Nós temos uma quantidade considerável de operações diárias que as viaturas realizam nos dois municípios. Então as abordagens estão sendo feitas, eu posso tranquilizar a comunidade dos dois municípios que todo o recurso policial está empenhado nessas abordagens. Major, a gente também nota um número de tentativas de furtos, de roubos, enfim, de delitos no interior, como a gente fez reportagem, o portal fez reportagem em Biriricas, reportagem em Melgaço, tentativa de assalto. O senhor tem alguma explicação para esse aumento dessa criminalidade ou é dessa sensação que as pessoas estão tendo? Sidney, eu diria que é sensação, porque olhando os números, a estatística, nós estamos em diminuição, há queda nos índices criminais contra o patrimônio. Então, furto e roubo, nós temos, no geral, em comparativo 2021-2020, uma diminuição, né? Esses são os números, são estatísticos. Agora, o que acontece? Nós estamos num período de pandemia, nós tivemos um momento com comércio fechado, com a economia restrita, sem circulação de valores, e agora quando a gente começa uma retomada para a abertura disso, é natural que a gente tenha um ataque maior, ou pelo menos uma tentativa de ataque maior da bandidagem. Isso aí é fato. Então, o que a gente tem feito, o que a gente tem pedido é que as pessoas fiquem alertas. Nós temos muitas experiências positivas aqui nos dois municípios, de união da comunidade, de informação para a polícia, de monitoramento, principalmente em rede, um vizinho ajudando a cuidar da propriedade do outro, passando informações. Em Biriricas nós conseguimos evitar um roubo com isso. Aquela quadrilha estava agindo em Cariacica e Guarapari, foi presa em Biriricas quando tentava, por conta da mobilização da comunidade. Major, uma outra pergunta que também é enviada por leitores é a seguinte: a gente, quando passa ali do portal, vê muitas viaturas e eles nos perguntam, né, por que a gente vê tanta viatura parada? Isso procede? Procede, Sidney. Nós temos viaturas paradas, graças a Deus que são muitas, é porque o recurso do Estado está fluindo para a segurança pública. Ali nós temos viaturas que são empenhadas em horários diferentes de policiamento. Então tem viatura que vai trabalhar 24 horas, mas tem viatura que vai fazer policiamento rural, que é turno de 12 horas. Então essas viaturas são diferentes uma da outra. Nós temos viaturas 4x4 que a gente utiliza na nossa área rural, que é bastante acidentada. Então essa viatura, quando não está sendo empregada, ela está ali realmente na entrada da cidade. Não temos e está em processo de construção. Já tem o projeto no governo do estado, é possível que saia logo a construção de uma sede da unidade, com pátio interno. Essas viaturas vão ficar sim acondicionadas no pátio interno. Até lá elas ficam onde a gente tem destacamento e tem unidades, e uma delas é ali no portal, na entrada. Mas a certeza que aquelas viaturas que estão ali são viaturas que são empregadas no processo de policiamento. Talvez em um momento ou outro, uma ou outra viatura vai ficar ali estacionada, mas todo o efetivo está disponibilizado em outras viaturas. Nosso boa tarde para Simone Tosi de Jesus, que nos assiste. Abraço, Simone. Luciana Siqueira, boa tarde também. A Márcia Andrade, ela falou o seguinte: coloca a viatura no centro de Campinho. O que o senhor tem para dizer em relação a esse pedido dessa leitura?
nós temos diariamente 2 viaturas rodando no centro de Campinho, com paradas em pontos estratégicos, em frente ao fórum é o mais comum, mas temos 2 viaturas rodando e presente no centro de Campinho. Agora, essas viaturas que estão em stand-by, aguardando a assunção de serviço, aí não, eu preciso mantê-las lá porque elas não estão guarnecidas, elas não estão com policiais. Faz o policiamento são os policiais, e não a viatura. Então, assim, nós temos 2 viaturas com frequência no centro de Domingos Martins, fazendo abordagem, fazendo blitz, enfim. Ainda sobre abordagem, Major, as pessoas também perguntam para a gente o seguinte: por que não ter mais abordagem a todo momento, fazendo cercos táticos, enfim? Eu queria que o senhor falasse um pouco para quem nos assiste também sobre a definição de fundada suspeita, que a gente estava conversando aqui em off. Não se pode sair abordando todo mundo, né, a qualquer momento, não é isso, Major? Exatamente, existe uma restrição legal para a abordagem. A abordagem é feita mediante fundada suspeita. Obviamente que nos cercos táticos, nas blitz, que são frequentes aqui no município, bastante frequentes, nas nossas redes sociais nós temos colocado fotos, vídeos, demonstrando a frequência desses cercos táticos com abordagem, mas é claro, aquela inspeção mais minuciosa é quando realmente existe a fundada suspeita. Nós não abordamos e verificamos indistintamente todas as pessoas. A senhora Tereza Elmer, que nos assiste também agora, ela fala assim: gostaria que passassem viaturas nos finais de semanas na Vila Verde, som alto direto. O som alto seria um desses pequenos delitos para ser feito um termo circunstanciado de ocorrência? Exatamente. O som alto ele pode configurar uma infração de menor potencial ofensivo. Então a pessoa precisa ligar para o 190, se identificar e solicitar. Os tribunais têm entendido que para que seja considerada uma contravenção penal, é preciso que a pessoa se identifique para dizer: olha, eu sou vítima da perturbação do sossego, né? Então, se for esse o caso, sim. Existem aquelas situações que a gente entende perfeitamente que as pessoas não querem se identificar. Aí nós temos um tratamento de uma lei municipal que prevê essa situação de som nos 2 municípios, tanto Domingos Martins como Marechal Floriano. As pessoas precisam buscar a prefeitura também para esse tipo de ocorrência. Ainda falando de som alto, a gente também recebeu perguntas no seguinte sentido, Major: essas motos que estão com cano de descarga, fazendo barulho, o que fazer? Porque as pessoas dizendo que estão sendo muito perturbadas com esse barulho. Nós já retiramos bastante de circulação, a maioria dos entregadores aqui que usavam esse tipo de dispositivo não usam mais. Nós fizemos insistentemente por semanas consecutivas fiscalização específica para esse tipo de perturbação, que é esse barulho infernal de descarga alterada. Então, assim, diminuiu bastante e nós contamos com a informação, obviamente, das pessoas para que a gente consiga ampliar a nossa ação. O senhor falou que tem que contar com a participação dos cidadãos, né, para fazer essa ligação do 190. E aí eu faço uma outra pergunta também que chegou de um leitor para a gente, que ele disse que ele ligou 2, 3, 4 vezes insistentemente para o 190 e o telefone tocou e ninguém atendeu. Como agir num momento como esse? Sidney, é um problema na nossa região a questão de cobertura de sinal de telefonia. Então, assim, a gente precisa saber de onde a pessoa ligou, de que forma foi, porque às vezes a pessoa liga, chama, mas não toca no 190. É um problema recorrente aqui, nós temos passado isso para as operadoras, a dificuldade por questão de região montanhosa, enfim. Pode ser que em algum momento o sistema 190 esteja sobrecarregado, mas eu peço à pessoa que insista que vai ser atendido. Bom, a gente fala também aqui com o Ramon Bremencamp. Boa tarde, Ramon. O Rondinelli Sering dizendo o que está acontecendo. Rondinelli, a gente está explicando sobre o termo circunstanciado de ocorrência, tá? Que está sendo aplicado aqui em Domingos Martins desde novembro. A Gleides Moreto dizendo: parabéns, Polícia Militar de Domingos Martins. Felipe Coutinho pergunta o seguinte: policiamento rural vai ter alguma mudança? Está havendo muito roubo no interior. E aí eu completo a pergunta do Felipe Coutinho, Major, com a Operação Colheita, né, que serve para reforçar o efetivo nesse período de colheita de café. Como que está sendo esse patrulhamento, esse policiamento rural e o programa de Operação Colheita?
Então, Sidney, o policiamento rural em Domingos Martins e Marechal Floriano é efetivo, tanto é efetivo que nós fomos escolhidos, e há um tempo atrás até a Montanhas Capixaba publicou o vídeo da Patrulha Rural, nós fomos apresentar o nosso projeto de policiamento rural em Brasília para outras polícias militares do Brasil, dada a efetividade do policiamento rural em Domingos Martins e Marechal. Claro, o município é o 7º município, Domingos Martins, 7º município em extensão territorial do estado, então é um município gigantesco. São 5.549 propriedades rurais cadastradas no INCRA. Então nós temos uma infinidade no setor rural, né? Mas temos atendido a todas elas com policiamento preventivo, visita tranquilizadora. A sensação de que aumentou roubo e furto talvez seja pelo momento de retomada da economia, porque os números e estatística mostram o contrário para a gente. Não houve. Nos fatos que aconteceram, geralmente são ações isoladas e ação de grupos externos. Biriricas era um grupo que estava agindo lá na Grande Vitória, Guarapari. Nós tivemos uma situação lá em São Bentinho, São Bento de Aracê, de latrocínio, que foi preso consecutivo ainda em flagrante 12 horas depois, graças à participação da comunidade, que é o que nós pedimos e incentivamos sempre. Então, assim, essa sensação talvez pode ser pelo momento e de longo tempo sem acontecimento. Durante a pandemia, os índices foram quase a zeros de furto e roubo, principalmente na zona rural. Quanto à operação colheita, complementando essa pergunta, houve um implemento do governo do estado de recurso, então não tem mais policiais nesse momento entrando na instituição. Mas o que foi feito? Policiais no seu horário de folga estão recebendo escalas para reforçar esse policiamento. Então nós temos sim um reforço no policiamento com maior quantidade de policiais em atividade naquele momento. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o contingente de policiais militares e o número de viaturas, para a densidade demográfica que existe no Domingos Martins, mais ou menos aí 35 mil habitantes, no município que é grande, é suficiente? Sidney, é suficiente, nós temos recursos, recursos materiais, principalmente viatura, estão adequados à região, são de qualidade, nós temos tudo suprido pelo Estado do Espírito Santo. Obviamente, recursos humanos é uma questão sempre pendente, não é algo que você resolve de um dia para o outro. Nós temos uma defasagem na Polícia Militar de efetivo que já vem de longa data, mas começa agora a complementação desse efetivo faltoso com concurso público. Já tem aí anunciado novo concurso, tem uma turma em formação lá na Academia de Polícia, tanto de praças quanto de oficiais. Então, em breve, a gente deve ter a recomposição desse efetivo e para atender a sociedade da melhor forma. Major Carlos Augusto Martins Sten, ele nos assiste agora, um abraço, Carlos. Ele diz o seguinte: seria cabível uma espécie de guarda municipal em DM? Olha, a guarda municipal já existe em vários municípios do Brasil. Aí é uma questão política e uma questão do município, tanto na questão de segurança pública quanto na questão de trânsito. Mas ajudaria a Polícia Militar, né? Sempre ajuda. Qualquer reforço, reforço nessa guerra é bem-vinda, né? Legal. Bom, gente, então a gente vai encerrar aqui a nossa conversa com o Major Ednei. O Major falou sobre o termo circunstanciado de ocorrência, que é um projeto que foi implantado aqui desde novembro, em Domingos Martins, Marechal Floriano. Ou seja, pequenos delitos que ocorrem nas ruas, o indivíduo, o suposto criminoso, ele já tem uma data marcada para ser levado para o fórum. Ele não é nem levado para a delegacia mais. A não ser, isso é bom até explicar, né, Major? Se o indivíduo que está cometendo delito, ele se recusa a assinar o termo circunstanciado, o que acontece com ele? Então, se há recusa, aí sim, o trâmite normal, ele tem que ser levado para a delegacia. Ah, tá. Aí tem que ser levado para a delegacia. Então é isso aí, tá, gente? Olha, o que vai acontecer? Se a pessoa que estiver no delito aí, né, ela se recusar a assinar o TCO, o termo circunstanciado, ela vai ser levada para a delegacia. Mas, a princípio, isso serve para dar mais rapidez, mais celeridade a todo o processo. Uma vez que uma viatura fora da cidade e homens da PM, homens e mulheres da PM, também podem trazer insegurança, né? Porque uma viatura demora 4, 5 horas, às vezes, dentro de uma delegacia, para entregar e para terminar todo o processo criminal, né? E, Major, para terminar, o senhor tem números do que vem acontecendo de novembro para cá em relação ao TCO, ou vocês estão apurando ainda?
nós estamos apurando ainda, nós estamos fazendo, na verdade, a estatística desse período, porque o projeto vai ser expandido, já começou a expansão para todas as unidades da Polícia Militar do Estado. Então nós somos projeto piloto e já estamos na fase de relatório e expansão desse projeto. Eu gostaria de frisar, Sidney, que é um projeto de esforço comum, Polícia Militar, Ministério Público e Judiciário. Nós temos aqui em Domingos Martins as audiências já pré-agendadas. Então, no momento de atendimento da ocorrência, por um esforço do Poder Judiciário, nós já temos a data e horário da audiência. Então, há um esforço conjunto, Polícia Militar, Ministério Público e Judiciário. Legal. Bom, a gente tem que parabenizar aí a Sexta Companhia, que foi escolhida para esse projeto piloto aí, né, do termo circunstanciado de ocorrência. E é o que a gente percebe vem dando certo, que é a junção da Polícia Militar, do Ministério Público, enfim, do Poder Judiciário, para tentar tornar mais rápida essas ações da PM, enfim, de todas as instituições, para que melhore a segurança pública dos municípios ao todo, né? Eu gostaria de agradecer, então, ao Major Ednei, aqui da Sexta Companhia Independente Domingos Martins Marechal Floriano, pela entrevista. Muito obrigado, Major. Ok, Cid, sou eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, Major. Bom, o Major falou sobre sensação de violência, as abordagens continuam sendo feitas. Ele falou que bom que as viaturas estão lá, porque tem gente que não tem viatura, né? Falou isso. E a gente continua trabalhando junto com a Polícia Militar, e ele frisou muito bem, né, que nós precisamos fazer o nosso papel de cidadão também para colaborar com o trabalho da Polícia Militar. Valeu, gente! Daqui a pouco tem a matéria, a reportagem completa no portal Montanhas Capixabas. Sidney Dalvi, daqui de Campinho, do centro de Domingos Martins, com o Major Ednei, com imagens de Jordana para o portal Montanhas Capixabas. Tchau, gente!